O Faça e Venda de hoje tá incrível. Eu trago para vocês um pudim de leite ninho com avelãs e castanhas. E o melhor de tudo, super econômico para você vender e lucrar muito. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Esse pudim é perfeito para você fazer e vender, pois além de diferente, econômico, ele não vai ao fogo, o que facilita bastante o nosso trabalho. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Para fazer a calda de caramelo, vamos começar misturando a água e o açúcar em uma panela. Não utilize uma panela muito pequena, pois se ficar tudo muito amontoado, o seu caramelo pode ficar mais dourado de um lado do que do outro e pode atrapalhar no resultado da sua calda. Então, use uma panela média e coloque uma medida de água para 2 de açúcar. Aqui no caso eu estou utilizando 1 xícara de açúcar e meia xícara de água, mas é sempre essa proporção, 1 de água para 2 de açúcar. Mexe um pouquinho com a colher, com a panela fora do fogo. Aqui o meu, como é elétrico, ele está desligado da tomada. Essa hora em que você vai mexer, o açúcar não pode estar aquecendo, porque senão ele pode cristalizar. Então, com o fogo desligado, mexe bem para que se misture perfeitamente a água e o açúcar. Depois, é só levar para ferver em fogo médio para baixo e deixar a calda quietinha, sem mexer, sem fazer nada. Quando começar a ficar douradinho, pode dar uma sacudidinha na panela, mas não coloca a colher. Nossa calda de caramelo já está pronta. Vamos agora desligar o fogo e acrescentar uma medida de água fervendo. Cuidado, vai fazer um barulhão e uma fumaça terrível, vai parecer que nada deu certo, mas é isso aí, vai dar certo. Liga de novo o fogo bem baixinho e mistura para que a água dissolva completamente o caramelo. Tem que dissolver bem, não pode ficar esses pedacinhos, essas bolinhas de caramelo. Dissolve completamente para você ter uma calda de caramelo lisinha e perfeita, garantindo assim um ótimo acabamento no pudim que você for fazer. Agora, depois que dissolveu completamente, é só colocar num potinho e deixar esfriar bem. Essa calda, ela não vai endurecer, então coloca no potinho e deixa em temperatura ambiente até ela ficar bem friazinha. Não precisa colocar na geladeira, eu nunca coloco. É só deixar em um potinho fechado na mesa ou no balcão que a sua calda vai esfriar e atingir a temperatura ambiente, perfeita para ser utilizada. E essa calda fica realmente incrível, pois ela não endurece, dando um acabamento perfeito ao pudim. E agora vamos ao preparo do pudim. Eu gosto de fazer nessa jarrinha, pois o bico facilita na hora de servir. Vamos começar hidratando a gelatina de acordo com as instruções do pacotinho. Basta acrescentar a água na gelatina e mexer para que ela fique totalmente hidratada. E deixa ali descansando uns minutinhos enquanto preparamos os outros ingredientes. Vamos começar colocando o leite. Se você quiser, pode diluir todo o leite em pó no leite líquido nesse momento. Eu prefiro deixar para depois, pois gosto da textura do leite em pó. Então eu misturo o leite líquido, o creme de leite e o leite condensado, que é aquele leite condensado caseiro que eu já ensinei aqui no canal. O link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você ainda não saiba fazer o seu leite condensado caseiro. Ele fica assim, super grossinho e cremoso. Coloco os 3 ingredientes na jarra e misturo bem para que se misturem, tornando uma mistura homogênea. É importante que os ingredientes fiquem bem misturadinhos, pois o nosso pudim vai ser batido exclusivamente à mão. Não vou utilizar liquidificador nem batedeira, então tem que misturar bem direitinho. Para isso, eu gosto de utilizar um fouet. Ele facilita bastante na hora da mistura dos ingredientes. Agora, vou colocar a essência de avelã. Umas 10, 15 gotinhas é o suficiente. Isso é o que vai deixar o nosso pudim com um gostinho incrível de avelãs. E vou colocar, por último, o leite em pó, porque assim o leite em pó deixa aquela textura aveludada.
Eu prefiro assim, mas se você não gostar dessa textura, mistura lá no início o leite em pó ao leite líquido. Agora, hidrata a gelatina por 15 segundos no micro-ondas para que ela fique assim líquida e depois é só misturar ao restante dos ingredientes. A gelatina começa a endurecer bem rápido, então é importante que você misture bem os ingredientes quando colocar a gelatina, para evitar que fique disforme. Agora, vamos colocar nas nossas forminhas. Eu vou colocar aqui a calda de caramelo na forminha de silicone. Por isso, é importante que ela esteja bem fria, pois se estiver muito quente, fica difícil de manusear e pode até queimar as mãos. Então, com a calda já fria, eu vou passar em toda a volta da forminha e vou também encostar o centro da forminha na calda, para que assim o pudim se solte com mais facilidade. Vira o excesso e já podemos servir o pudim na nossa calda. É bom dar uma mexidinha, pois a gelatina já está começando a endurecer. Coloco o pudim na forminha e depois vamos dar pequenas batidinhas para acertar, deixar o pudim bem lisinho e evitar que fiquem bolhas de ar no interior do pudim. Dá aquela batidinha e está pronto, já podemos deixar ali reservado para levar à geladeira. Vou fazer aqui um outro pequenininho, pois a intenção é mostrar diversas formas de apresentar esse pudim para o seu cliente para você fazer e vender muito. Da mesma maneira, coloquei a calda e virei o excesso. Agora é só preencher com o pudim para depois levar à geladeira e esperar ele endurecer. Esse pudim é bem fácil de fazer. Aqui no vídeo eu fiz a receita reduzida, pois a minha intenção é mostrar para você como se faz essa receita e compartilhar essa maravilha. Mas aqui embaixo na descrição do vídeo está a receita completa, numa quantidade perfeita de ingredientes. Dá umas batidinhas para ajeitar bem o pudim e está pronto o nosso pudim pequenininho. Eu gosto de fazer também nessas forminhas de silicone de cupcake. Fica um mini pudim que pode até ser usado como docinho em festas e recepções. Da mesma maneira, eu passo a calda em toda a forminha, viro para retirar o excesso e coloco o pudim dentro da forminha de silicone. Aqui vai ficar só até a metade. Você pode fazer assim pequenininho até a metade ou pode fazer a forminha de cupcake cheia. Fica a seu critério, use a criatividade. E você pode também fazer esse pudim diretamente naqueles potinhos que se usa para vender. Assim, ele não vai precisar ser desenformado. Você coloca diretamente no potinho e depois que ele endurecer, coloca a calda por cima para dar um acabamento. Vamos colocar então as nossas forminhas em uma bandejinha para levar com mais facilidade à geladeira. É só esperar endurecer uma cerca de 2 horas, 2 horas e meia e o nosso pudim vai estar pronto para desenformar. Ao desenformar, você toca e veja se ele está com uma textura bem durinha, assim, se desgrudando das bordas da forma. Aí é só colocar uma colher para soltar da forma. Se você estiver usando forminha de silicone, não utilize faca, pois ela pode furar e danificar sua forminha. Assim, com a colher é muito mais fácil. Depois de soltar o pudim de toda a lateral, basta virar a forminha em um pratinho que ele desenforma perfeitamente. Essas forminhas de silicone são perfeitas para isso. Agora é só dar o acabamento com a nossa calda, deixando o pudim ainda mais delicioso. Essa calda de caramelo é perfeita para fazer e ter guardada para diversas receitas. Ela tem uma validade super boa, de uns 10, 15 dias na geladeira, pois é só açúcar e água, não tem nada que estrague por aqui. Vamos soltar também o outro pudim pequenininho, e esse eu vou desenformar dentro de um potinho que será vendido. Assim, o pudim já fica prontinho para ser entregue ao cliente. Desenformamos ele diretamente no potinho onde vamos vender. Fica super prático de fazer e muito bonitinho. Eu gosto bastante de fazer esses pudins pequenininhos. Complementa com um pouquinho de calda e está perfeito. Esse pequenininho vou desenformar num pratinho para vocês verem o tamanho e o formato que ele ficou. Eu gosto bastante de fazer assim pequenininho para festas e eventos. É muito bem visto esse tipo de pudim assim. Dá uma sobremesa diferente com uma variedade maior. Olha que bonitinho que ele fica. Coloca um pouquinho de calda também para complementar e deixar ainda mais saboroso. Aqui você tem 3 opções perfeitas para fazer e vender este pudim de ninho com avelã e castanhas. E pode também deixar ele assim, sem as castanhas por cima, se você preferir. Só o sabor de avelã que você colocou com a essência já é o suficiente para dar um diferencial nesse pudim. E olha a textura. Gente, esse pudim fica incrível, com uma textura cremosa que desmancha na boca. É maravilhoso e surpreende as pessoas, pois é diferente do nosso pudim tradicional feito no fogo.
Então, espero que você faça e goste muito dessa receita. Agora, para decorar, vamos colocar castanhas por cima do pudim. Pode colocar avelãs também, se você preferir, mas as castanhas são muito mais baratas. E como o pudim já contém essência de avelãs, o sabor se mistura, deixando tudo uma coisa só. Assim, você tem um pudim diferente, sofisticado e econômico, pois ele é feito com castanhas, que são bem mais baratas. Que tal? Dá para ganhar muito dinheiro com esse pudim, não dá? Então, aqui está o nosso delicioso pudim de leite ninho com sabor de avelãs e castanhas. Perfeitos para vender em qualquer ocasião, seja nesses potinhos pequenos, em tamanhos maiores ou em tamanhos festa. Espero que você tenha gostado. Quanto ao preço de vendas, é preciso calcular, pois castanhas variam muito o valor de uma região para outra. Então, não adianta eu fazer o cálculo com o preço da minha região, onde as castanhas custam R$16 o quilo, se na região de vocês elas custam 60. Então, o cálculo cada um deve fazer para chegar ao valor ideal de vendas do seu pudim. Mas o lucro nessa receita é garantido por ser um pudim diferente do tradicional. Então não sai daí sem se inscrever no canal, pois eu tenho certeza que você vai aprender muitas receitas cada vez mais aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Compartilhando, você me ajuda a ensinar mais pessoas a fazer essas maravilhas. E faz esse pudim de ninho com avelãs e castanha, pois eu tenho certeza que vai surpreender. Nem que seja para um jantar de família, mas você precisa experimentar essa receita. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.